Bom, pessoal, estamos agora entrando na nossa sexta aula, né? Já estamos aqui na continuação de explicação aqui de como que o nutriente é retido no solo, importando a matéria orgânica, CTC e argila, né? Como eu estava explicando antes, né? A argila, o mineral de argila que constitui aqui nossa região, que é uma argila de baixa atividade, uma argila antiga, é a caulinita predominantemente, né? Então a CTC da caulinita é baixa, né? É por isso que a gente tem que trabalhar em termos de agregar matéria orgânica, porque a CTC da matéria orgânica é o dobro da melhor argila que existe no mundo, né? A vermiculita é a argila que tem uma alta atividade, né? Tem uma CTC alta, então a matéria orgânica, a CTC da matéria orgânica é o dobro da CTC da vermiculita, né? Então a matéria orgânica associada à caulinita vai fazer com que o solo tenha uma boa capacidade de armazenar nutriente e água, porque vai fazer o solo ter um aumento da CTC do solo, né? A matéria orgânica que agrega em CTC para o solo, tá bom? Essa vermiculita, montemorolinita aqui são argilas aí que tem em algumas regiões dos Estados Unidos lá, né? Quando o pessoal produz só 300, 400 sacos por hectare de milho, né? Então são argilas de alta qualidade, né? Capaz de armazenar grandes quantidades de cátions e água, né? Então vamos dar continuação no nosso curso aqui, nossa aula. A gente tem que entender o que são cátions e são ânions, né? Embora pareça uma coisa simples e fácil, tem muito engenheiro, muito técnico que não sabe o que é um cátion e um ânion, não sabe diferenciar um cátion e um ânion. Se o cara não entende o que é uma CTC, o que é pH, o que é cátion e um ânion, o cara nunca vai entender de fertilidade do solo, né? Então, nutrientes catiônicos aí são nutrientes que têm carga positiva, né? Aqui eu tenho alguns exemplos, né, do que tem no solo: cálcio, magnésio, potássio, ferro, manganês, cobre, zinco, hidrogênio e alumínio. Nutrientes aniônicos, né, elementos que têm carga negativa, são chamados de ânions, né? Nitrogênio, fósforo, enxofre, cloro, boro, molibdênio, né? O nitrogênio ele pode ter carga positiva como negativa, né? O boro também pode ter carga positiva como negativa, dependendo do jeito que está no solo, né? Mas então cátion é tudo que tiver carga positiva e ânion é tudo que tiver carga negativa. A CTC do solo possui carga negativa, então a CTC do solo vai atrair, vai prender tudo que tiver carga positiva e vai repelir tudo que tiver carga negativa, tá bom, pessoal? Então hidrogênio e alumínio possuem cargas positivas, né? Inclusive a ligação química do hidrogênio na CTC do solo é uma ligação covalente, uma ligação muito forte que só o calcário consegue fazer o hidrogênio sair do solo, né? E o calcário não arranca hidrogênio do solo, o hidrogênio sai do solo porque ele quer, da CTC do solo porque ele quer, que eu vou explicar para frente como funciona a correção do solo, a neutralização de hidrogênio do solo pelo carbonato do calcário, né? Eu gosto muito de trabalhar com quadro e canetão, mas aqui eu estou tentando gravar para vocês o slide, né? Eu consigo explicar melhor desenhando e mostrando e trocando ideias, né? Mas aqui eu estou tentando gravar aqui para tentar passar algum conhecimento para vocês para frente. Mas eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona isso aqui, tá bom? Então, cátion é tudo que tiver carga positiva e ânion tudo que tiver carga negativa. A CTC do solo vai prender os cátions e vai repelir os ânions, porque cátion tem carga positiva e ânion tem carga negativa, né? A CTC do solo tem carga negativa, né? O que são colóides, pessoal? Colóide é uma junção de uma partícula de argila com matéria orgânica, né? Uma partícula de argila banhada com humus, com matéria orgânica, forma um colóide. É nesse colóide que acontece a mágica do solo. É esse colóide que tem carga negativa que vai atrair carga positiva e vai repelir carga negativa, né? A gente pode ver o hidrogênio ligado, magnésio ligado, potássio ligado, hidrogênio ligado no colóide do solo, né? E o sulfato, o nitrato, sendo repelido, o cloro sendo repelido pelo colóide do solo, né? Porque esse colóide tem uma carga negativa, ele vai prender o que tiver carga positiva e repelir o que tem carga negativa, né? Então, o nutriente é retido no solo, no colóide do solo dessa forma aqui, tá bom, pessoal? É bem simples de entender, bem fácil de entender, não tem segredo, é dessa forma que acontece, né? Então, como eu disse, né, os colóides do solo que retêm o nutriente, né? O colóide é uma mistura de argila com matéria orgânica, né, que vai atrair carga positiva e vai repelir carga negativa, tá bom, pessoal? Isso aqui a gente tem que entender, ter claro na nossa mente isso aqui, porque para a gente entender como que acontecem as ligações químicas no solo, a gente precisa entender isso, né? E agora eu vou exemplificar a CTC de uma forma que vocês nunca mais vão esquecer e vão entender o que é a CTC, né? Onde está a diferença de um solo argiloso e um solo arenoso, pessoal? O solo argiloso, por ele ter uma concentração maior da fração argila, da partícula da fração argila, logo ele tem mais
minerais, né? Porque o mineral do solo, o mineral que tem carga no solo, ele está na fração argila. Então, quanto mais fração argila ele tiver no solo, mais mineral esse solo tem. Quanto mais mineral esse solo tem, logo a CTC natural desse solo vai ser maior, né? Então, o solo argiloso, por ele ter mais minerais, a CTC natural desse solo é um pouco maior do que um solo arenoso. Um solo arenoso aí ele tem até um terço menos, pode ter um quinto da porcentagem de argila que um solo argiloso tem, né? Então a CTC natural do solo arenoso é menor, né? Por que é bom eu ter uma CTC maior no solo, né? Tem um exemplo aqui, esse aqui é para exemplificar um solo mais arenoso, esse aqui é um solo mais argiloso, uma CTC de 7 centimol, aqui podemos exemplificar um solo de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, eu conheço bem, trabalhei já lá. Podemos exemplificar com esse frigobar, né? Balsas no Maranhão também podemos exemplificar com esse frigobar. Esse aqui é um solo aqui do norte do Paraguai, do norte e nordeste, do norte ali do Paraná, Londrina, Maringá, né? Esse aqui é um solo mais argiloso com uma CTC maior, né? Você consegue sobreviver na tua casa com frigobar. A diferença é que você tem que ir mais vezes ao mercado do que se você tivesse uma geladeira, né? Esse ir mais vezes ao mercado significa que você precisa corrigir mais frequentemente esse solo, jogar mais vezes calcário do que num solo com CTC maior. Aqui, para você encher essa geladeira, vai menos alimento do que essa geladeira. Então, esse alimento a gente pode comparar analogicamente com calcário. Aqui você joga menos calcário para corrigir ele, porém você precisa fazer a correção mais frequentemente do que nesse solo. Aqui você vai jogar mais calcário do que aqui, mas o residual dessa correção do calcário vai ser maior aqui, né? Então você consegue viver na tua casa com o frigobar. A diferença é que você precisa comprar menos alimentos por vez e você precisa ir mais vezes por semana no mercado para sobreviver na tua casa com o frigobar, né? Isso aqui é uma analogia perfeita. Por quê? Porque no solo arenoso, você não pode trabalhar um solo mais arenoso com menos CTC da mesma forma que trabalha um solo argiloso, né? Por exemplo, o produtor plantou a vida inteira em Londrina, está acostumado com um solo com CTC 15, ele jogou, na vida inteira dele, ele jogou 3 vezes calcário na área dele, ele vai e compra um pedaço de terra lá em Balsas, no Maranhão, que tem uma CTC menor. Ele chega em Balsas, no Maranhão, e quer trabalhar aquele solo arenoso da mesma forma que ele trabalha o solo de lá de Londrina, né? Então ele vai chegar lá, vai jogar 15 toneladas por alqueire de calcário numa pancada nesse solo e acha que o solo vai ficar 30 anos, 15 anos sem jogar calcário, né? Primeiro que uma dose desse no solo desse aqui, ele já vai arrebentar com esse solo, né? Já vai ser uma super calagem para esse tipo de solo. E daqui 3 anos esse solo está ruim de novo, né? Então você tem que conhecer o teu solo, saber qual que é a CTC desse solo, porque a CTC é o que armazena nutrientes, armazena hidrogênio, alumínio também. E dessa forma você vai manejar a calagem, a correção desse solo, o trabalho desse solo, em cima do que você tem para trabalhar, né? Então, essa é a diferença, grande diferença do solo arenoso mais argiloso, né? Você não pode trabalhar um solo arenoso como trabalha um solo argiloso e ao contrário também é verdadeiro, tá bom? Vou seguir aqui um pouco para frente aqui, né, para mostrar para vocês melhor aqui também. Um solo arenoso aqui tem CTC de 7 centimol, por exemplo. Ele para você ter um bom teor de potássio nesse solo aqui, ele teria que ter entre 3 e 5% de potássio na CTC do solo. Então ele vai ter entre 0,21 e 0,35 centimol de potássio na CTC do solo, né? Ele vai conseguir armazenar entre 6 e 11 sacos por hectare de cloreto de potássio, um solo de CTC de 7 centimol. Um solo mais argiloso de CTC de 13 centimol, ele teria que ter também entre 3 e 5% de potássio na CTC do solo, e isso vai corresponder que ele consegue armazenar entre 12 e 20 sacos, ele teria que armazenar entre 12 e 20 sacos por hectare de cloreto de potássio, né? Então você olha, o mínimo que esse solo teria que ter de potássio, que seria 3%, vai corresponder à quantidade máxima que esse solo mais arenoso teria que ter de potássio, né? Então o mínimo de potássio nesse solo seria 12 sacos por hectare, que ele teria que ter para ter uma boa produtividade de soja nesse solo aqui, soja, milho, trigo, feijão. E esse solo mais arenoso, o máximo que ele poderia ter de potássio para ter um bom equilíbrio de cátions no solo e para ter uma boa produtividade de soja, milho, trigo e assim vai, seria de 11 sacos por hectare de cloreto de potássio, né? Então aqui a gente já tem um exemplo da diferença de quanto que esse solo consegue armazenar de nutrientes comparado com esse, né?
Se chover 700 milímetros em ambos os solos aqui no ciclo da soja, em qual desses solos aqui a planta vai ter mais acesso a potássio, nesse exemplo, né? Com certeza vai ser nesse solo que tem uma CTC maior, CTC de 13, né? Aqui eu tenho entre 12 e 20 sacos de cloreto de potássio para solubilizar nessa chuva de 700 milímetros. Aqui eu tenho entre 6 e 11 sacos por hectare de cloreto de potássio para solubilizar nessa chuva de 700 milímetros. Então a eficiência do uso do potássio nesse solo aqui vai ser maior, porque com a mesma quantidade de água vai ter mais potássio solubilizado no solo do que nesse solo aqui, né? Então é um pequeno exemplo para mostrar para a gente a importância de você ter uma CTC um pouco melhor, né? E a diferença, onde está a diferença da CTC do solo, né? Lembrando que o que eu mostrei antes, né? Que o que faz realmente agregar em CTC no solo é matéria orgânica e não é argila, né? Mostrei alguns exemplos aí de solos com uma porcentagem maior de argila com uma CTC menor, né? E solos com a mesma porcentagem de argila com CTC diferente, né? O que mudava era só o teor de matéria orgânica, né? Então esse aqui é um exemplo prático para mostrar para vocês, né, onde que está a diferença de um solo com a CTC menor e um solo com a CTC maior, né? E por que o solo argiloso ele tem uma CTC maior, pessoal? Porque ele possui mais argila, então é nessa argila, nessa fração argila que está o mineral do solo que tem carga, né? Ele possui mais óxidos de ferro, né, que ajuda a envolver o carbono. Carbono é matéria orgânica, então a matéria orgânica nesse solo aqui que tem mais óxido de ferro, ele degrada mais devagar, né? Então o solo mais argiloso ele consegue manter mais matéria orgânica e mais argila, então isso faz com que a CTC seja mais elevada, beleza, pessoal? Esse solo que tem CTC maior, ele consegue armazenar mais cálcio e mais boro também. Por ele conseguir armazenar mais cálcio, mais boro, mais fósforo, por ter mais óxidos de ferro, a parede celular da palha, da planta, é mais espessa, é mais dura. Então os micro-organismos, quando vão decompor uma palha de um solo argiloso, que uma palha que tem mais cálcio, mais boro e mais fósforo, por exemplo, né, que tem mais óxidos de ferro, a degradação dessa palha vai ser mais lenta do que no solo arenoso, né? Porque no solo arenoso tem menos óxido de ferro, tem menos cálcio, tem menos fósforo, tem menos boro disponível, né? Então, por isso que a decomposição da palha na argila é mais devagar do que na areia, tá bom, pessoal? Além da areia ser mais quente, a ação microbiana também ser mais elevada do que na argila. Então o solo argiloso tem uma CTC natural um pouco maior por conta desses fatores aí, tá bom? Porque ele possui mais mineral de argila e porque a CTC dele consegue ser um pouco maior porque ele consegue armazenar mais matéria orgânica, né? O solo arenoso, então, ele possui menos argila, então a CTC natural dele é menor, né? Ele tem menos óxido de ferro, menos cálcio armazenado nesse solo, menos boro, então a formação da parede celular da planta é mais fraca, então o micro-organismo consegue decompor mais facilmente a palha do solo mais arenoso, então se ele tem menos argila e menos matéria orgânica, a CTC natural dele sempre vai ser mais baixa, tá bom? Mas é possível um solo arenoso manter uma CTC alta com uma boa produtividade. Vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Simplesmente trabalhando num sistema mais conservacionista, né? O simples ato de você trabalhar soja safra e safrinha com milho com braquiária, ou simplesmente na safrinha trabalhar uma boa cobertura de braquiária, ao longo do tempo vai fazendo o aporte de carbono no solo aumentar, consequentemente o nível de matéria orgânica aumentar e a CTC desse solo aumentar, né? Então você vai chegar a ter uma CTC de 9, 10 centimol no solo arenoso sem problema, somente trabalhando o solo de uma forma mais correta. Outro ponto positivo é que o solo argiloso tem um ponto negativo em fator ao solo arenoso, né? É a areia que tem no solo que aumenta a macroporosidade do solo. Então no solo arenoso, o solo arenoso ele tem mais oxigênio pelo perfil do solo, então a planta tem uma capacidade de enraizamento maior no solo arenoso pelo simples fator de na areia ter mais oxigênio no solo. O solo argiloso, por ter mais argila, é um solo que compacta e adensa mais facilmente, então a quantidade de oxigênio que o solo argiloso consegue manter no solo é menor. Então o oxigênio é tão importante para o desenvolvimento da raiz quanto a fertilidade do solo. Então no solo arenoso vou ter um desenvolvimento maior de raiz porque eu tenho mais oxigênio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente eliminar o problema do alumínio no solo arenoso. Eu eliminando o alumínio no solo arenoso, eu já vou ter mais oxigênio porque esse solo tem uma macroporosidade maior. Então dessa forma eu consigo ter um desenvolvimento maior de raiz no solo arenoso. Então o solo arenoso, se eu manter ele corrigido, o potencial de produção no solo arenoso é maior do que no solo argiloso. E é o que eu vejo constantemente aqui na região que eu trabalho, em solos arenosos que estão bem corrigidos. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar com a próxima aula aqui, a explicação.